Tem mais um pouquinho de Emael. Mas já pode, já está ao vivo. Bom, minha gente, daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho o horário eleitoral hoje das candidaturas a presidente da República e falar um pouquinho sobre o cenário político, a mídia tradicional, né, o Jornal Nacional, toda a força da televisão com relação a essa eleição, né? Tivemos vários fatos novos ocorrendo, novas pesquisas, né? Pesquisa do Datafolha, pesquisa do Ibope, a questão da repercussão ainda da questão do Bolsonaro, né? Então vamos começar com calma, analisando o que foi o horário eleitoral hoje de cada um dos candidatos, né? Vou tentar traduzir para vocês um pouquinho o que é que cada um dos candidatos a presidente está querendo passar, né? O Meirelles está com uma campanha em que ele está deixando bem claro, ele subiu, foi para 3%, né? Tem o terceiro maior tempo de televisão, né? O maior tempo de televisão é do Alckmin, o segundo é do PT e o terceiro é do Meirelles. O Meirelles, um programa bem feito hoje, né? O que atrapalha um pouco é a figura do Meirelles, ele não é uma figura carismática, né? Tem cara de banqueiro mesmo, né? E ele tá com essa campanha que quer dizer, olha, não é a política e a agressão que vai resolver o problema. O que resolve o problema do Brasil é a economia e a competência. E aí ele se vende como homem que foi presidente do Banco Central em uma parte do governo Lula, né? E não se alonga muito sobre o período dele na gestão do Temer, né? Ele diz que conseguiu segurar a inflação, né? Óbvio, com uma recessão tremenda, a inflação baixou mesmo, né? É como se dizer que é o regime, aquele regime que funciona assim. Você vai no médico que te receita, você não precisa tomar remédio nenhum, você só precisa parar de comer, né? Então a pessoa para de comer alguns dias, ela vai emagrecer. Então essa foi a receita que a economia do Meirelles, a receita econômica do Meirelles para esse período do governo Temer, né? Mas ele se vende bem, assim, quer dizer, a campanha está muito bem feita, o problema é o candidato, né? Então ele trabalha para qualquer um e acha que para cumprir todas essas promessas que os candidatos fazem, é preciso que a economia cresça. E ele se vende como o cara que vai fazer a economia crescer, se baseando no período que ele esteve com o Lula, em que a economia cresceu, houve distribuição de renda, e fala meio en passant sobre a questão dele como ministro da Fazenda do Temer, né? Mas a campanha está bem feita, mas dificilmente ele vai ter. Vai subir até o final da campanha mais 1, 2, 3 pontinhos, né? Atrapalha um pouco o Alckmin, né? Porque a subida dele, a do João Amoedo também, né? A do Álvaro Dias também, agora eu vou falar do Álvaro Dias também, e cada um deles está com 2, 3%, atrapalha um pouquinho o Alckmin, que teoricamente eles são candidatos de direita, de centro-direita, e atrapalham o Alckmin ter um maior tempo de televisão. O Álvaro Dias, na campanha de hoje, assumiu a defesa da Lava Jato, corrupção, né? Digamos, ele parece mais ou menos como o clone do Sérgio Moro, com uma mistura de Sérgio Moro com Silvio Santos, pelos botox e, a aparência toda dele na TV, né? Então ele centrou fogo que combater a corrupção, está em primeiro lugar, tal, para tentar pegar um pouco desse eleitorado que é pró-Bolsonaro, tudo isso, né? Também está na faixa dos 3%, pela propaganda de televisão, não acho que ele vai ter um desempenho melhor do que 3, 4%, né? Talvez o Meirelles suba um pouquinho mais do que isso, porque a campanha dele está mais bem feita, com uma qualidade melhor, tudo, né? Só que o candidato atrapalha um pouco porque não tem carisma e parece mesmo um banqueiro e digamos que é uma categoria que os brasileiros não estão achando que são eles que vão salvar o Brasil, né? Os banqueiros, né? Eu também quero aproveitar e pedir para vocês aí, para vocês curtirem também, compartilharem, para mais pessoas poderem assistir esse nosso comentário. Na verdade, não é nem bem uma análise, né? Aqui eu funciono mais ou menos como comentarista de mesa redonda de futebol. Só que em vez de comentar futebol, eu estou comentando aquilo que vai mexer de verdade com todo o país daqui para frente, né? Que são essas eleições e o resultado dela e as consequências que isso vão ter para todo o povo brasileiro, né? Então peço para vocês curtirem, compartilharem tudo. Já falei da campanha do Meirelles, falei da campanha do Amoedo, falei da. Como o Amoedo quase não existe na televisão, ele aparece
uma vez a cada 3 dias, né? Aliás, esse é um problema, né? A gente vê que as candidaturas do Boulos está sumindo, né? A candidatura do Amoedo, que é muito presente nas redes sociais também, mas mais uma vez a gente está sendo demonstrado que a TV tem uma importância muito grande, né? Afinal de contas, pelo menos 130 milhões de brasileiros assistem televisão todos os dias, né? Cada vez mais as pessoas estão, como vocês em casa, assistindo as redes sociais, e é muito bom que isso aconteça, porque vai diversificando, né? Mas ainda a TV é o grande meio de comunicação para uma eleição, né? Aí nós vamos para a campanha do Alckmin, né? A campanha do Alckmin está um pouco, claro, com a questão lá do Bolsonaro, ele perdeu meio o foco, né? Não é que ele estava atacando, ele estava com uma campanha primeiro com comerciais, mostrando a agressividade do Bolsonaro contra as mulheres, aquelas frases todas do Bolsonaro, com as mulheres, né? Com repórteres, com a Maria do Rosário. A partir do momento que o Bolsonaro sofreu aquele atentado à faca, o Alckmin tirou isso, né? E naquele período, ao mesmo tempo que ele fazia comerciais assim, não se identificando, o Alckmin não se identificava como campanha do Alckmin, mas atacava a postura de violenta do Bolsonaro contra as mulheres, o Alckmin fazia uma campanha, botava a Dona Lu, a sua esposa, indo às padarias artesanais do governo do estado, melhorando a vida das pessoas, uma mulher grávida. Era uma campanha mais suave e o Alckmin sempre dizendo, olha, nem um lado nem outro, né? Não é com a polarização não interessa, né? A violência não existe, né? É muito engraçado que nenhum deles acaba colocando aquilo que de fato é real, né? A violência para valer mesmo, né? Começou com as afirmações do Bolsonaro, né? Isso sabe bem claro. Fala os dois lados, né? Eu não sei, essa coisa dos dois lados é um negócio muito interessante, porque no fundo, a campanha mais agressiva, mais violenta, que tudo se resolve na bala, na arma, vamos armar todos os cidadãos, vamos, né? Ainda bem que não estava liberado o porte de arma, né? Porque senão, em vez da facada, o Bolsonaro podia ter tomado um tiro, né? Então era pior ainda, né? Então acho que, então isso, né? Mas assim, então o Alckmin estava com uma campanha tentando nem um lado nem o outro, tentando buscar votos no centro, tentando de uma certa maneira tirar votos do Bolsonaro pela questão da mulher, da agressividade dele, e ele pelo centro falou, olha, nem um lado, nem PT, nem Bolsonaro. Aí com a facada, aquela coisa da vitimização do Bolsonaro, né? Houve até um pequeno crescimento na campanha dele, né? Pelo Datafolha foi 2 pontos, pelo Ibope parece que foi 4 pontos, né? Apesar da rejeição continuar alta, né? Esse é o grande problema do Bolsonaro, a rejeição. Então a campanha do Alckmin entrou meio em parafuso, né? Porque não sabe, e o Alckmin crescendo pouco, né? Cresceu 1 ponto no Datafolha, um ponto no Ibope, então 8%, 10%, não tem, está com pouco fôlego, mesmo com todo o tempo de televisão que ele tem, para tentar superar o eleitor do Bolsonaro ou para pegar os brancos, nulos, né? Que parece que o Ciro está tendo sucesso nessa busca dos brancos, nulos, né? O Haddad, que começa a crescer, está buscando, está pegando, está se identificando com o cara do PT. Então, vamos voltar ao Alckmin. Então, o Alckmin, hoje ele veio com um programa completamente diferente, né? Ele começa com um discurso contra a violência, mas a imagem é pesada, saem as mulheres, a melhorar a vida da pessoa, o bom prato, a comida barata, todo mundo bonzinho, e entra um fundo negro, um fundo preto, uma coisa pesada, um mapa do Brasil com armas, e dizendo que não é com violência que vai se resolver, mas o cenário é violento, passa a imagem de violência. É um discurso meio contraditório, porque ele fala contra a violência, mas o programa todo dele vai falar de segurança, de bandidagem, de melhorar os índices de assalto. Então é meio contraditório, entendeu? Porque isso é uma questão de imagem, né? Se você está indo pelo centro, tentando dizer, olha, que não é com guerra que se resolve o problema, você não pode mostrar a imagem de guerra. E hoje o programa foi todo com imagem de guerra. Isso mostra que há meio assim, dentro da campanha do Alckmin deve estar o duro quando você pega numa campanha eleitoral, quando você atira para um lado, você começa com uma imagem, depois você no meio da campanha você muda para outra imagem e depois vai para outra. Aí aquilo fica meio, o telespectador, o eleitor não sabe, no fundo, que candidato que ele vai escolher, né? E ele escolheu o tema da violência e, ao mesmo tempo, é uma situação complicada, né? Porque mostra uma série
de assaltos, rebeliões, e fala que São Paulo diminuiu brutalmente os números de violência, né? Diz que São Paulo é que o número de menor número de homicídios aqui, né? Na verdade parece que é acho que é no Piauí que tem o menor índice de homicídios, não é nem aqui, né? Mas o problema é que tem um problema fundamental, né? Que a população já sabe. Foi aqui em São Paulo que o PCC nasceu, cresceu e está se espalhando pelos outros estados, né? Isso, todos os candidatos falam isso, os comentaristas, né? E isso aí já está um pouco na cabeça da população, né? Então, que o PCC está se espalhando, então a violência está se espalhando, então fica difícil para ele ter um programa dizendo que vai, oferecendo ao Brasil que vai diminuir a violência, sendo que no estado que ele governa foi o estado onde o PCC cresceu e se desenvolveu muito, né? Cresceu para todos os estados, com o tráfico de drogas, com tudo isso. Então, eu senti hoje, de todo esse período dos programas do Alckmin, talvez como ele ia numa linha de que ele é com essa tranquilidade, o Brasil precisa de cabeça, não precisa de gritaria, só que aí o atentado ao Bolsonaro atrapalhou essa linha. Então ele ficou sem saber, os marqueteiros lá, quem está na direção da campanha, os políticos que estão no comitê, ficaram meio sem saber. Então ele agora voltou, agora ele está dirigindo, parece que ele está voltando a querer falar com os eleitores do Bolsonaro, porque está falando de violência. Então ficou um programa meio contraditório. É uma situação complicada mesmo para o Alckmin, porque apesar de todo o tempo, ele tem tempo para falar bem dele e meter o pau nos outros comerciais, mas ele não está difícil de acertar. Entendeu? Então, o resultado está nas próprias pesquisas que estão mostrando que a candidatura está patinando. O Ciro Gomes, nos seus 33 segundos, sempre ele parece bem, está tranquilo, está calmo, né? Subiu, né? É o segundo colocado hoje nas pesquisas, talvez muito mais pelo desempenho dele nos debates ou nas conversas com jornalistas na Globo News, ou no Estadão, ou na Gazeta, TV Gazeta, do que tanto porque ele tem um comercial por dia de 33 segundos, né, de 30 segundos, e uma aparição por dia no horário eleitoral. Ele está calmo, sereno, mas como ele tem muito, me parece assim, ele passa para o eleitor que tem muito conhecimento, muito conteúdo, né, está com uma campanha também ante tudo que estamos vivendo no Brasil nos últimos 2 anos e pouco, 2 anos desde o início do governo Temer. Então ele está num crescendo, ele está subindo nas duas pesquisas, né? Aí hoje nós tivemos finalmente o lançamento da candidatura do Haddad, né? O Lula impedido, né? Então o Lula indicou o Haddad hoje. O programa do PT foi emocional, né? Não saiu daquela linha inicial, que acho que é o caminho mais correto para o partido, que é mostrar como o Brasil era no período do Lula, né? Até mesmo no primeiro governo Dilma, né? E como o Brasil está hoje, desde o impeachment do golpe até o dia de hoje com o governo Temer, com tudo que prometeram, bastava tirar Dilma, que iam acabar com a corrupção, os investimentos iam voltar, o crescimento, e a população que apoia hoje Lula, que apoiou Lula, que estava em primeiro lugar nas pesquisas, que está com Ciro e que começa a ficar com Haddad, é a população que fala, me senti enganado, né? E então fez um depoimento de um menino que é de uma cidade do interior da Bahia, mostrando que ele conseguiu tudo com os programas sociais. Era um menino pobre, de família pobre, mãe acho que doméstica, e conseguiu se formar, conseguiu prestar concurso público, se formou e mostrou que tudo isso ele conseguiu no período dos programas sociais do governo Lula, que é uma coisa que é difícil de negar. Então nós chegamos num ponto na campanha, né? A tendência agora, a partir do momento que o Haddad é declarado candidato do Lula, hoje faltou um pouquinho mais de Haddad no programa, eu acho. Está na hora de o PT botar um pouquinho mais, vender um pouco a mais da imagem do Haddad. Faltam um pouco mais de 3 semanas para as eleições, né? Eu acho que tem tempo ainda, mas agora está na hora de carregar, né, um pouco mais a personalidade do Haddad, né?
que tem uma imagem forte também no vídeo, como o Ciro Gomes tem, como o Alckmin tem uma imagem forte no vídeo, né, são essas personalidades que têm imagens mais fortes no vídeo. E acho que mas a tendência é a transferência, até porque, segundo o Datafolha, 39% dos eleitores do Brasil votariam ou poderiam votar num candidato indicado pelo Lula. Né? Se não for os 39, se for 32, 35, 30, 29, o Haddad tem boas possibilidades de estar no segundo turno. Né? Agora, a gente tem que falar um pouco de televisão, porque tem o horário eleitoral que a gente assiste e tem um pouco do horário eleitoral que é nos telejornais. Né? Os telejornais, como a mídia trabalha a questão eleitoral nesse período e tem uma participação muito forte. O que eu estou percebendo hoje com a prisão do Beto Richa, como os telejornais, a Globo, o Globo News deram destaque a isso, né? Que no estado do Paraná, por processos que eram já coisas antigas, que podiam ter ocorrido essa prisão, esse processo podia ter ocorrido há um ano atrás, 6 meses, 2 anos atrás e bem agora, me parece que há um intuito de mostrar, olha, tentar afastar daquilo que é a maior crítica que se faz à Lava Jato, que ela é parcial, que a justiça é parcial. É muito rigorosa com o PT, com a esquerda, e é muito leniente, aí usou ninguém do PSDB, não pega ninguém do PSDB. Então, com essa coisa do Beto Richa, parece, né, aparentemente, que a mídia, junto com a Lava Jato, procura tentar equilibrar essa coisa, dizer, ó, para você que está em casa, dizer, não, nós estamos pegando gente de todos os partidos, né? Por enquanto não é bem assim, né? Mas eles estão tentando, eu estou entendendo, e estou achando que vai ter, essa eleição vai acabar se decidindo, e já saiu no G1 hoje da Globo, que o Palocci vai fazer a delação premiada. Né? Então, seguramente daqui a pouco vai aparecer a delação do Palocci como uma bomba, como existe em todas as eleições no Brasil, né? Todas, na reta final das eleições, vem essas bombas de final da eleição. Não vamos esquecer que em 2014 saiu aquela coisa a Veja, que saiu na sexta-feira, que antecedeu a eleição. Lula e Dilma sabiam de tudo sobre a questão do escândalo do Petrolão. A Veja era distribuída de graça nos restaurantes, né? A Globo fechou em cima dessa coisa. Então houve, mas não adianta, mas a Dilma acabou ganhando. Né? Mas houve uma mudança. Né? Tem gente que diz que teve acesso à pesquisa de que nesses últimos dias em São Paulo, a Dilma caiu 9 pontos em função desse tiro da imprensa dizendo que era Lula e Dilma sabiam de tudo. Pois a eleição passa e não se comprova nada, mas o que vai... Então acho que a delação do Palocci vem muito nessa direção, né? Parece que ele está muito contrariado de ficar lá muito tempo na prisão, estão botando mais... Ele vai falar, aparentemente, né? Vai falar muita coisa. Se vai comprovar depois, aí é uma outra questão, mas vai ter um impacto, seguramente isso vai ter um impacto no último momento, né? Eu não sei o que vai vir, mas vai vir, você que está em casa pode esperar que vai vir coisa. Então eu acho assim, a eleição está meio dividida no seguinte ponto. As imagens que os dois lados, a direita e a esquerda, a direita vai usar muito a questão da corrupção. Né? Corrupção que ocorreu, segundo as denúncias todas da Lava Jato, há 4, 5, 6, 3 anos atrás. Né? Porque são coisas da época... que eles pegam mais da época de 2007, 2006, 2008, 2009, 2010, né? Teoricamente já passaram. E a Lava Jato não se fixa muito na corrupção que existe hoje no Brasil, né? Depois que o governo Temer subiu, que parece ser um campeão nessa área. Né? Então, eles estão voltando o tema que eles querem que impere, né? Que a direita quer que impere nessa eleição, é o tema corrupção, que é um tema que não interessa muito para o PT, né? Porque ocorreram problemas, tudo isso, né? Então é um tema que o PT e o Ciro, o Boulos, né? Eles focam no tema que interessa mais para uma parcela hoje maior da população, que é a vida das pessoas desde o início do governo Temer para cá, que a vida piorou
para a maior parte da população, principalmente para as faixas de renda mais baixas, que são a maioria da população. Então a disputa vai daí. Quer dizer, vamos ver no horário eleitoral quem que conhece, quem é que vai conseguir colocar o tema como o mais importante para o país. Né? O governo Temer, porque o Temer está sendo um pouco poupado nessa história aí, né? Só o PT que está batendo muito, né? Mas quem é que vai... o que vai importar para o cidadão, para você que está em casa? O que ocorreu no Brasil nos últimos 2 anos e 2 ou 3 meses com o governo Temer, o desemprego, a corrupção também, mas fundamentalmente a piora na qualidade de vida, fechamento de vagas, corte de Bolsa Família, corte de aposentadorias, corte de auxílio moradia, né? E não se mexe nos juros e no pagamento para os grandes investidores, para os bancos, que na verdade é metade das despesas do governo brasileiro, né? Se você juntar saúde, educação, segurança, moradia, não chega ainda até o mesmo volume dos gastos em juros e para grandes investidores e para os bancos. Então, tudo isso é essa divisão. Uma parte do Brasil acha que o problema todo do Brasil é a corrupção. E outra parte do Brasil acha que o problema do Brasil todo é a desigualdade social. Uma parte do Brasil acha que a desigualdade social é por causa da corrupção. E a outra parte do Brasil acha não, que a desigualdade social é porque sempre foi um governo das elites, dos grandes conglomerados, dos bancos, né? E que o período Lula conseguiu desmontar isso e deu uma melhora de vida geral para as pessoas, né? Não no segundo governo Dilma, que ela adotou mesmo, trouxe o Joaquim Levy, começou a recessão aí. Então acho que essa divisão que está ocorrendo. Quem tiver força de comunicação no horário eleitoral, e também como a mídia vai trabalhar isso, né? Me parece que a mídia tradicional, os telejornais, a Globo News, vai dar um enfoque agora muito grande para a corrupção para tentar beneficiar, aí que vem o negócio, o Bolsonaro, que não tem tempo de televisão no horário eleitoral, mas tem atualmente desde a facada o maior tempo de televisão no Jornal Nacional, na Globo News, e pode ser o beneficiário, né, de todo esse foco na corrupção outra vez. Você entende? Então, aí que é o embate, né? Ou o Brasil, das classes mais baixas, que pioraram muito de vida, vão dizer, não, olha, essa coisa da corrupção tudo bem, é importante, tudo mais foi lá atrás, nós queremos viver melhor. Né? E tem que combater a corrupção, mas a justiça está sendo parcial e o tema mais importante para nós é a gente melhorar a nossa vida. E o país está afundando, estamos vendendo todas as nossas riquezas, né, entrega o petróleo, entrega a empresa, a Embraer, ou o outro lado que diz, olha, todo o problema é a corrupção. É o que eu acho que vai haver agora, a mídia pode ajudar, nesse aspecto pode ajudar o Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro tem um pouco dessa coisa, o engraçado é que ele é um pouco, muita gente acredita que ele é o candidato contra o sistema, né, também, né? Nesse momento que teve de desalento geral, então parece que o Bolsonaro é o cara que é contra a Globo, aliás a Globo é contra ele é contra tudo e contra... E a história não é, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, no fundo, tem sempre 2 grupos de poder no país disputando o poder. Então, acho que a partir de hoje, a gente vai começar a ver essa divisão mais nítida, né? Dentro da direita vai continuar tendo a disputa de Alckmin com Bolsonaro, mas com pouca chance para o Alckmin, apesar do enorme tempo de TV. Porque ele tem o Meirelles que atrapalha ele, o Amoedo que atrapalha ele. O Bolsonaro, com esse episódio, ele cresceu um pouquinho, solidificou mais aquele seu eleitor, né? Ele não larga ele. O Alckmin vai tentar agora retomar esse eleitor, é muito difícil isso. Porque aí, aí o cara do PSDB está preso, o Beto Richa, né? Entendeu? Então o cara que acha que tem que ir pro pau, não importa se está do lado do Malafaia ou essas figuras todas aí, Alexandre Frota. Então eu acho que vai ser no fundo nós vamos correr lá para frente, talvez para uma coisa entre a ditadura e a civilização, né? Um pouco assim, né? Vamos ver quem vai, né? Porque a cada denúncia de corrupção que aparece na mídia tradicional, né, acaba não beneficiando o Alckmin, acaba beneficiando o Bolsonaro, do ponto de vista da imagem.
Eu falo isso, eu não quero fazer análise política, eu estou fazendo análise de imagem, o que passa para a população, então, todo bandido, criminaliza a política, e aí o beneficiário da criminalização da política é o Bolsonaro, porque ele passa a imagem do antipolítico e tudo isso. Então, apesar dele não ter tempo de televisão, a mídia, acho que, né, e se vier a delação do Palocci, vai se voltar aquela coisa do anti-esquerda, anti-PT, né? Agora, só que o candidato do PT, o Haddad, é um candidato que como imagem, como trajetória dele, não envolvido em corrupção, né, não envolvido, não é uma imagem da esquerda radical, então, né? E nas projeções de segundo turno, né, o Ciro é o que, dos candidatos da esquerda, é o que ganha com maior facilidade do Bolsonaro. O Haddad, numa pesquisa prática empate técnico, outro ele perde. Então, assim, dentro da esquerda vai ter uma disputa agora, Ciro e o Haddad. Só que, sem anunciar oficialmente, o Haddad foi o que mais subiu 5 pontos na Datafolha, 3 ou 4 no Ibope, vai ser difícil, e o Ciro com pouco tempo de TV, o que a televisão faz a diferença aí eu acho que o Haddad tem mais possibilidade de chegar ao segundo turno. E do lado da direita vai continuar tendo essa disputa do Alckmin com o Bolsonaro, mas eu acho que a distância está muito grande e a campanha do Alckmin parece que entrou um pouco em parafuso, não sabe para onde atirar. Eles têm muito tempo de TV, muitos comerciais, 12 comerciais de 30 segundos por dia, 2 vezes 5 minutos e 30, mas também o Dr. Ulisses Guimarães tinha o maior tempo de televisão na eleição de 1989, que ficou em 5º lugar. Também tem essa questão. A televisão é importante, mas não é tudo, né? O produto precisa ser bom, né? Então eu acho que eles estão perdendo um pouco o foco. Então essa eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, para a gente espalhar para mais gente um pouco essa análise, porque é importante você entender o que está por trás de cada propaganda, certo? Então, por trás da propaganda do PT está bem claro, nós queremos trazer de volta o Brasil do tempo do Lula, né? Se isso é possível ou não, vai depender de você acreditar ou não, né? A realidade do país. As campanhas do Meirelles, do Amoedo, do Alckmin, estão tentando falar com o centro, mas não estão tendo muito resultado. E a do Bolsonaro é chutar o pau da barraca, o negócio é tiro, mesmo lá no hospital ele continuou apontando as armas. Esse é o lado até uma parte da população. Muita gente fala, o problema não é o Bolsonaro pensar assim. É que tem uma parte da população brasileira hoje que pensa assim. E é natural, porque em períodos de crise, desemprego, desencanto, né, aparecem os radicais de esquerda e de direita. Aqui o de direita que está. Na verdade, nós temos o radicalismo, nós temos com a ultradireita com o Bolsonaro. Não tem o radicalismo, vamos chamar. Né, o PSTU praticamente tem pouquíssima força, o PSOL, apesar do Bolo ser uma liderança nova, tudo, mas também sem tempo de televisão fica muito difícil o cara crescer, né? Então eu acho que essa é a análise que a gente está fazendo do horário eleitoral e também um pouco como a televisão, né, está mostrando. Hoje apareceu aí o Bolsonaro, outra vez a questão lá no hospital, né, recuperação dele, apareceu o depoimento do sujeito que deu a facada, né, que um cara muito estranho, uma história muito estranha em todos os sentidos, né? Como a gente já está acostumado que sempre aparecem coisas diferentes em todas as eleições brasileiras na reta final, né? Então essa pode ser. Então você tem que ficar atento a isso, né? Tem uma parte a direita e uma parte da mídia vai tentar vender para você que o grande problema do Brasil é a corrupção. E a outra parte, a parte da esquerda, vai dizer que o grande problema do Brasil é a má distribuição de renda, porque sempre a elite, quando a elite governa, ela deixa o povo para trás. E ela quer voltar a governar agora. Quer dizer, está governando com o Temer e quer continuar. Então tem no fundo, esse vai ser o embate. O resto que está aparecendo na televisão é uma perfumaria só para o que o pano de fundo está sendo esse embate. Tá? Espero que eu tenha ajudado a contribuir um pouco para vocês, para contribuir com vocês com um pouco do entendimento do que é a propaganda, porque a propaganda é o seguinte, né? A gente acha que não tem influência, que a gente pensa pelo que a gente pensa, né? Mas no fundo a gente pensa pelo que determinados grupos querem que a gente pense, né? Amanhã se amanhã é programa de governador, nós vamos decidir se a gente vai entrar para comentar o programa de governador aqui em São Paulo, ou se a gente deixa para quinta-feira, que é o programa de presidente da República, né? Na verdade eu não estou aqui como analista político.
Estou aqui, na verdade, estou aqui falando muito mais com um cara que faz 35 anos que fez, há 35 anos faz campanhas eleitorais, porque 11 anos de jornalismo antes, trabalhando em todos os principais órgãos de imprensa, e ver como é que a opinião pública, tentar traduzir para você um pouco aquilo que a propaganda tenta vender, né? Mas é sempre depois do horário eleitoral. Nesse horário, assim, o horário eleitoral termina às 9 horas da noite, a gente entra sempre nesse horário, 5 para as 9, né? E aí façam perguntas, dentro do possível a gente vai tentar responder, né? Vai questionar se eu não conseguir responder hoje, mas aí no outro programa eu posso falar, alguém, o fulano de tal me perguntou uma coisa importante, eu posso tentar ajudar vocês, tá bom? Uma boa noite para vocês e de olho na propaganda, de olho naquilo que a mídia tradicional passa para você, né? E tente pensar pela sua cabeça, não pela cabeça dos publicitários nem dos jornalistas que querem vender uma imagem para você já pré-determinada. Uma boa noite para vocês e até a próxima.